Boa noite para todos. Então, queridos amigos, com muita alegria, nós estamos de volta para realizar mais um programa dos princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Portanto, venho abraçar a todos os corações amigos que nesse momento se encontram na sala. Nós vamos, nesta noite, dar continuidade ao estudo que iniciamos há 2 semanas com o projeto de refletirmos sobre o sermão profético que está inserido a partir, por exemplo, do capítulo 24 de Mateus e que se desdobra até o capítulo 25. E hoje gostaríamos até de ressaltar que para nós é motivo de muita alegria porque estamos completando o 57º encontro nesse estudo que vemos realizando dos princípios básicos e do Evangelho. Então, há 2 semanas atrás, nós iniciamos o sermão profético com o tema A Destruição do Templo. Na última semana, dando continuidade, trabalhamos os primeiros movimentos desse capítulo 24, que nessa etapa vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo 14. Então, eu peço a permissão de vocês para fazer a leitura do texto e depois iniciarmos as nossas considerações, contando com a participação carinhosa e extremamente produtiva de todos vocês que estão na sala. E aqueles que chegarem depois, que vocês nos auxiliem, trazendo-os para as discussões. Vamos lá. Versículo 1, capítulo 24 de Mateus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O princípio de dores. Semana passada nós fizemos algumas considerações para fazer associação com o próprio tema da destruição do templo. E hoje nós nos comprometemos a trabalharmos, obviamente, de uma forma bem geral
e procurando pensar alguns pontos que possam nos ajudar no entendimento do simbolismo desse texto. Porque os teólogos vêm ao longo dos tempos discutindo o simbolismo da destruição do templo e da própria questão do fim do mundo. E nós vamos, com a chave bendita que é a doutrina espírita, conforme Emmanuel inclusive nos apresenta, corroborando com o próprio pensamento de Kardec no livro Consolador, a doutrina espírita efetivamente vem nos trazer o cristianismo como revivescência. Porque o Evangelho é um edifício que representa uma construção colossal, tendo no Antigo Testamento a essência mais importante das revelações de todas as revelações, considerada por Allan Kardec como a lei de justiça. O Antigo Testamento, então, vem inaugurar uma fase extremamente importante que, no seu simbolismo, que precisa de ser aberto, ampliado, explicado, como a representar a própria estrutura psíquica, a estrutura mental, a nossa casa mental, o templo íntimo, que gradativamente, com maturidade, nós vamos, com o auxílio de Jesus, em nível de amor, a nos induzir cada vez mais no despertar consciente para as verdades em Deus, nos esforçarmos, nos revigorarmos para este empreendimento, que no século XXI nós vamos percebendo que uma nova fase vai se inaugurando. Fase essa que vai nos projetando então para uma nova vida, para uma nova etapa, aonde a regeneração vai se estabelecendo no seio de nossas almas. A regeneração, que é o ideal acalentado por todos nós seres em evolução, que representa mais justiça, mais equilíbrio, mais sobriedade, mais ética, mais igualdade, mais fraternidade, mais caridade. Então, esse movimento, que esse texto, que foi trazido para o nosso entendimento como aprendizes, Jesus manifesta um profundo conhecimento dessa estrutura psíquica e da grande jornada que o ser vai estabelecendo em busca da sua ascensão definitiva, em busca da perfeição. Então, quando a gente inicia o texto observando Jesus saindo do templo e que vão se aproximar dele os discípulos, esse ponto aqui vai caracterizando para nós um instante extremamente importante, que é caracterizado pela anuência da maturidade que está se aproximando. E aí nós gostaríamos de fazer uma referência novamente, como fizemos na última semana, a uma carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, quando ele diz assim no versículo 4: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filhos, é também herdeiro de Deus por Cristo. Então estamos no momento em que podemos caracterizá-lo como a própria plenitude dos tempos. Ou seja, nós estamos subindo ao monte e nessa posição que ocupamos, caracteriza-se ela como o estágio mais importante que a nossa essência espiritual conquistou através de todo esse processo de evolução.
E quando apresenta-se a plenitude dos tempos, em que a maturidade da base, Jesus sai como o Filho de Deus, como Cristo, a nos auxiliar num processo de entendimento de todos aquela etapa que nós estamos vivenciando. Etapas estas, sempre didaticamente, que tem princípio, meio e fim. Ciclos. A nossa vida, ela é um grande ciclo a representar uma unidade de evolução. Mas essa unidade vai como que se bipartindo em pequenos ciclos que caracterizam no espaço e no tempo o aprendizado que vamos necessitando para regimentar toda essa posição, essa gradação que vai efetivamente sendo compreendida, nos convidando para novas etapas que vão se abrindo. Então Jesus sai do templo e se aproxima dele os discípulos, e ele vai dizer: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Fazendo uma referência ao templo de Jerusalém, ele vai caracterizando para nós aprendizes que muitas vezes o que nós percebemos como verdade absoluta representa na realidade nada mais do que uma concepção de uma realidade, de uma verdade que é extremamente relativa a essa posição que nós ocupamos. E que muitas vezes, por misericórdia, a providência divina nos envia os missionários, os educadores, aqueles abalizados, espíritos que representam o grande futuro que nos aguarda, para que eles possam sempre estar a nos dizer que nós devemos sempre procurar analisar o que está à nossa frente como construção, como conceitos, como pontos objetivos, mas que precisam ser analisados não como uma posição de adoração, de uma reverência cega, de uma fé, inclusive, dogmática, que impossibilita que nós possamos ver mais além. É o que Jesus quer dizer quando afirma que ali não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. E muitos de outros aspectos nós trabalhamos na última semana, então eu peço a permissão para vocês para efetivamente continuar na análise, porque o texto é longo. Aí, em seguida, eles vão ao Monte das Oliveiras, né? Naquela posição que permitia que eles observassem o templo à distância e com uma amplitude que, inclusive, caracterizava a sua construção material, para que Jesus pudesse dizer que aquela observação já estava dando condição para os discípulos observar que aquele período estava prestes a ser encerrado. E aí é que surge a grande dúvida, porque ele disse que não ficaria pedra sobre pedra e já logo foi associando a questão do próprio fim do mundo, que quando nós estudamos, por exemplo, Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, ele vem esclarecer, analisando o texto na sua primitividade do grego, que na realidade Jesus não se referia a um fim do mundo, mas sim a um fim de um ciclo, ou a um fim de um eon. Ou seja, dentro da própria história da humanidade, nós temos vários períodos que vão efetivamente caracterizando o próprio processo do progresso da humanidade. Se isso acontece no contexto globalizado, o mesmo se dá em nível íntimo. E por isso é que nós afirmamos que a nossa vida é cheia de ciclos, de etapas, que se nós avaliarmos como, por exemplo, uma encarnação como um ciclo só, dentro dela
didaticamente. Por exemplo, André Luiz vai nos auxiliando, por exemplo, no livro Missionários da Luz, a projetarmos, vamos dizer assim, departamentos dentro desse ciclo, etapas que efetivamente definem muitas tônicas do nosso aprendizado na Terra. Até os 7 anos, dos 7 aos 14, aos 21, a madureza, e aí nós vamos caminhando. Agora, num nível unitário, ou seja, de unidade, nós observamos que todos esses ciclos acabam permeando uma história só. Todos esses ciclos acabam se intercambiando para dar a noção do conjunto, não é mesmo? Então, quando foi indagado sobre o fim dos ciclos, que na concepção de muitos é o fim do mundo, Jesus responde dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Pastorino disse que, efetivamente, no texto original, vem dizer: muitos virão sobre o meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esse momento, ele tem uma representação psicológica muito importante para todos nós. Porque aqui, ele vai continuar mais à frente, definindo que estes falsos cristos vão estar apresentando para o aprendiz, trazendo para nós uma reflexão importante sobre a questão da cautela, da prudência, do cuidado com o trato do divino. Porque nós vivemos na nossa intimidade, vamos dizer assim, dentro da lei de unidade, aspectos ou duais, né? No seu sentido de que toda a unidade, todo projeto, toda vida, para que ela se torne operacional, ela se transforma numa lei chamada a lei de dualidade, aonde nós vamos encontrar os opostos que se completam, não é? Os polos que, ao representar os extremos, eles efetivamente perdem, eles só têm razão de ser quando eles estão efetivamente unidos, como um próprio campo magnético que nós vamos entendê-lo como um polo positivo e um polo negativo. A dualidade é a grande colaboradora para o nosso aprendizado. Por isso é que nós vamos entendendo que é na diversidade que nós efetivamente vamos compreendendo as diferenças importantes, as nuances, as facetas. Por isso é que o nosso dia se divide numa dualidade de dia e noite. Nós vamos ter, como já foi exposto, as polaridades do yin e do yang. Nós vamos ter o homem e a mulher, nós vamos ter o macho e a fêmea, nós vamos ter o preto e o branco, numa características muito interessante das próprias extremidades. Nós vamos percebendo a questão da eletricidade, do magnetismo, que numa unidade é caracterizada pela própria energia do pensamento, que é a energia eletromagnética, Deus e Mamon, não é? Enfim, para que a gente possa entender que se existem as expressões que nos convidam para operar ativamente, ao mesmo tempo nós temos a oportunidade de atuar passivamente. Há o momento de falar e há o momento de ouvir. Da mesma forma, dentro dos projetos da evolução, nós temos o caminho da ascensão e, ao mesmo tempo, nós temos o caminho que efetivamente define para nós o que alguns chamam de queda, mas no seu sentido de que quando você sobe ao monte, é necessário depois você descer do monte. Nós costumamos a refletir dentro dos princípios do estudo doutrinário que subir ao monte representa muitas vezes a nossa elevação, a nossa busca, e que depois a própria circunstância da vida, a misericórdia da providência divina, nos convida a descer do monte para
aplicar o que nós aprendemos quando estamos ao monte com Jesus, como mestre, ao lado ou diante da grande fonte renovadora da vida, que é a luz refletida pelo Cristo. Luz essa que dimana do próprio Senhor da vida, e que o Cristo, Jesus, tem esse papel extremamente importante de clarificar, de esclarecer, de fazer luz naquela região que está adormecida na treva da ignorância. Então, são pontos que, para nós aqui, dentro das nossas limitações de uma análise de um texto que é riquíssimo, e aqui nós temos a ousadia de buscar analisar 14 versículos em pouco tempo, num bloco só, para procurar tirar algumas laçadas que possam efetivamente nos auxiliar nesse momento do nosso crescimento espiritual. Então, voltando, Jesus disse: acautelai-vos. É necessário a prudência, é necessário caminhar pelo caminho do equilíbrio, o caminho do meio, buscando harmonia, para que a fertilização, o amor à luz que nos visita, que começa a encontrar ressonância na nossa intimidade, pelos nossos anseios de crescimento, que esta luz possa ser incorporada por nós, depois de decodificada, depois de analisada, depois de compreendida, que ela possa efetivamente ganhar a dimensão, ter o respaldo da nossa vontade na aplicação destes novos conceitos de vida, de sorte que a treva que existe dentro de nós não encontre facilitadores, não encontre respaldo do egoísmo e do orgulho que o nosso intelecto luta por manter, de sorte que nós possamos, ao entender, ao compreender essa nova jurisdição que o nosso espírito, o nosso eu superior necessita exercer, e com isso não nos desviemos do caminho. Muitas vezes a gente, por uma questão natural, histórica, tentando adequar ao nosso entendimento, dentro do próprio contexto da vida, nós buscamos os falsos cristos, os falsos profetas, naqueles que muitas vezes, ou na maioria das vezes, procuram impedir o progresso do seu semelhante. O que não está errado. Mas o texto, ele tem uma proposta muito mais essencial do que a gente possa perceber numa leitura, vamos dizer assim, de periferia, numa leitura rápida. Temos que ser cuidadosos. Por quê? É necessário observarmos que, por exemplo, estamos aqui na sala. Estamos efetivamente, através da oração, utilizando uma ponte-luz, intercambiar com aqueles que já estão consolidados no processo que nós ainda apenas vislumbramos. Aí a gente faz uma prece e suplica: Senhor Jesus, nos ajude, os benfeitores estejam conosco, fortaleçam a nossa fé, porque eles fazem isso mesmo. Allan Kardec deixa claro isso num estudo que ele realiza na Revista Espírita do ano de 1868, o papel dos benfeitores nas nossas vidas. É muito mais importante do que nós conseguimos ainda mensurar. Mas, efetivamente, o que nós estamos buscando aqui, então, é captar, porque as nossas antenas receptoras, elas estão num nível
extremamente aguçado para receber a revelação que está reservada para nós. Por isso é que nós voltamos ao texto de Gálatas para afirmar sem nenhuma dúvida de que nós estamos vivendo a plenitude dos nossos tempos. Que, diga-se de passagem, diante do tempo que ainda há de vir, é ínfima, se formos buscar comparação no grande futuro. Mas analisando o nosso passado, e por isso nós subimos ao monte com Jesus, nós estamos num momento extremamente importante, não tenhamos dúvida. Porque senão não estaríamos aqui. Não teríamos à nossa mesa a obra luz da codificação espírita. Não estaríamos frequentando uma casa espírita, fazendo um evangelho no lar. Mas alguém pode dizer assim, mas eu estou fazendo tudo isso porque eu estou debaixo da dor. E o texto, diga-se de passagem, é intitulado O Princípio das Dores. Então nós podemos dizer para aqueles que entrarem nesta indagação oportuna que a plenitude dos tempos, ela se agiganta muitas vezes porque começamos a entender o princípio das dores, ou a causa das nossas dores. Porque para muitos que não possuem ainda uma visão mais ampla, o princípio das dores pode estar associado às questões lá de fora. Então significa que eu vou começar a viver a dor agora? Ou significa que eu estou no meio de um processo calamitoso? Ou será que está no fim as minhas dificuldades? E a gente precisa de ser cauteloso para não nos enganarmos com os falsos cristos e os falsos profetas. Porque, na realidade, a dor... Agora me recordo de uma frase de Emmanuel. Chico sempre utilizava desse pensamento, que a dor é para a vida o que o buril é para uma pedra bruta e sem forma. Qual que é a função do buril? Lapidar. Então nós poderíamos aqui, poeticamente, dizer com muito carinho que a dor é para o nosso espírito o que o buril é para a pedra. Ou seja, a dor, ela funciona para nós como aquele instrumento bendito que vai nos auxiliando a mergulharmos dentro da própria intimidade dessa pedra que a princípio é bruta, mergulhar para compreender que ali dentro existe um diamante em potencial e que tem a função de também refletir, como a mente, refletir a luz que vem do alto, a luz que vem do manancial infinito que é o amor de Deus. Então, queridos amigos, a dor que pode estar perdurando na nossa intimidade face aos nossos desafios que implementamos ontem e que engaiolamos na ilusão, ou permitimos que o nosso intelecto vencesse a nossa razão, a nossa intuição, os nossos sentimentos mais nobres, e por isso esse intelecto acabou permitindo que dentro de nós a paixão se tornasse avassaladora. Esse momento de dor, ele tem a função não de nos projetar no seu sentido de ficarmos pagando o que nós fizemos lá atrás, mas, acima de tudo, mostrar que na própria dualidade, nessa lei que projeta para nós duas possibilidades, que a possibilidade do bem é a melhor, que a possibilidade do mal, que representa a nossa ignorância e por isso a paixão se torna avassaladora, perpassar por ela significa optar por caminhos mais ásperos. E com isso a dor há de nos visitar,
porque estaremos dissociando do amor legítimo de Deus, que efetivamente promove o nosso bem-estar quando estamos associados com Ele, quando estamos em busca das aquisições, das virtudes que efetivamente alimentam o nosso ser. Quando optamos pela paixão, pelas emoções, que na realidade são respaldadas pela nossa instintividade, pelo nosso primarismo, efetivamente a gente vai caminhar por essas terras pedregosas e não vamos encontrar este alimento da alma. Por isso é que a paixão é enganadora. Ela avassala, ela convida, ela mexe com a emoção. E nós vamos chegando num determinado ponto dessa busca que a exaustão vai nos visitar, porque o nível vibracional, energético que nós vamos operar vai precipitar acontecimentos que vão nos levar à exaustão, à dificuldade, à doença, à dor, à queda, né? Aquele vazio. É diferente dos projetos do bem, que alimentam, que trazem paz, que luarizam, que poetizam, que nos sensibilizam, não para emoções que efetivamente não estabelecem, vamos dizer assim, uma projeção espiritual de expressões cada vez mais qualificadas. Então, para a gente pensar, porque aí Jesus vai dizer: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E muitas vezes, por mais que encontraremos aqueles que vamos observar dissonâncias com o Evangelho, comportamentos incoerentes, posicionamentos aristocráticos dentro de projeções religiosas, aquele que tem o poder e não tem autoridade e quer fazer do poder a própria projeção pessoal em detrimento do semelhante. Nós, no mundo de transição, num instante em que nós estamos perpassando, nós vamos nos deparar com isso o tempo todo. Mas o convite de Jesus para o discípulo que está olhando para o templo, que somos nós agora, que estamos sendo convidados para pensar, para refletir, sentir na nossa história espiritual, é analisarmos para que tenhamos cuidado com os falsos profetas que nascem de dentro de nós mesmos. E quais são eles? São pontos para a gente pensar. Poderíamos sintetizar falando de vícios como orgulho e como egoísmo, mas poderíamos também falar que estes patrocinam o nosso intelectualismo discursivo, sofisticado, as nossas artimanhas auspiciosas, que naquela que nós buscamos, vamos dizer, estratégias para falar em nome do bem, buscando bem-estar, mas criando uma dificuldade espiritual, psicológica, que vai necessitar depois de muitas ações terapêuticas para nos livrar das dores. Eu costumo dizer que somos sofisticados para adiar. Nós somos muitas vezes soberbos para nos julgarmos virtuosos. E isso eu costumo refletir com os meus amigos dentro do próprio movimento espírita, do cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes possuidores de determinados conhecimentos, nós nos arvoramos em sobrepor a opinião do outro. Muitas vezes
nós ajuizamos causas que não temos a mínima autoridade. Tudo em nome de um pseudo-conhecimento que pode estar sendo ele apenas sendo utilizado como um recurso para que nós continuemos vitoriosos na Roma imperial do mundo. Para a gente pensar. O pior doente é aquele que não quer ver a sua fantasia. E a gente, muitas vezes, na vida, encontramos isso no dia a dia. Aquele que todo mundo está percebendo que ele precisa de ajuda, mas ele é senhor de si. Estudemos a vida, estudemos os dramas das famílias que passam por dificuldades dentro dos seus seios, procurando atender este ou aquele, a luta que existe para que estes companheiros se curvem às necessidades terapêuticas. Então, e aí com isso, os estudiosos das matérias, que nós não queremos nominar, por uma questão até de ética e de respeito e carinho, os estudiosos da matéria costumam dizer que por isso acabam os que estão em volta ficando doentes também. Então, meus queridos amigos, nós gostaríamos de falar que nós precisamos tomar cuidado para agirmos com mais carinho, com mais paciência e, acima de tudo, com mais humildade. Lacordaire tem um pensamento que é de um valor extraordinário para nós e que encaixa aqui nesse momento. Ele diz que o homem precisa de Deus, de um livro e de um amigo. Deus, nós precisamos, no seu sentido de nos curvarmos à excelsitude do amor que nos constrange porque nos dá a vida. Tudo que nós temos é dádiva divina. Nós temos as nossas lutas, os nossos esforços, buscamos as aquisições, mas se formos analisar no fundo, o que a gente acha que foi esforço pessoal, pode até ter tido uma pequena cota, mas ai de nós se não fôssemos favorecidos pela providência divina, para que a gente possa pensar. E existem outros aspectos, mas nós gostaríamos de resumir assim, para que nós possamos também refletir do porquê do livro. O homem precisa de Deus, de um livro. O livro a simbolizar todos os recursos, todos os ensinamentos que a vida nos enseja. Todos. Pode ser o livro, como pode ser o conselho, como pode ser a indicativa. Precisamos sempre estar atento às revelações. Nós, espíritas, temos a oportunidade de conviver de uma forma mais clara, objetiva com os espíritos, nas nossas atividades espiritistas, nas nossas reuniões mediúnicas. O que eles estão falando para nós? Prestemos atenção, porque as revelações nos visitam no momento da plenitude dos tempos, conforme Paulo define em Gálatas. Porque a revelação se faz por misericórdia. E por isso é que ela tem a outorga de Jesus, o Cristo. Ou seja, não basta indagarmos, é necessário indagar, mas termos a tranquilidade de observar se nós temos merecimento. E quando não tivermos, não tenhamos dúvida de que o Senhor atua nas suas expressões de misericórdia, porque o amor cobre, o amor dinamiza, e o amor se apresenta por acréscimo. Então, para que a gente possa pensar nas revelações. Agora, o amigo, porque o homem precisa de Deus, do livro e do amigo. O amigo, para que possamos refletir sobre a necessidade da colaboração, do trabalho fraterno, da dinâmica que vai efetivamente nos auxiliando
a inclusive sentirmos a presença da divindade em nós, e inclusive as sombras que necessitamos reconhecer em nós mesmos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E aqui as guerras, os rumores. Nos tempos de Jesus, os discípulos ficaram preocupados, porque havia, naqueles momentos, muitos acontecimentos que caracterizavam o próprio mundo primitivo, que nos tempos atuais não difere tanto, porque todos os acontecimentos no orbe, eles vão representando exatamente as necessidades daqueles que aqui permanecem. Ou seja, os acontecimentos de fora representam as sombras ou a luz que há em ti, que há em cada um de nós. Portanto, Jesus nos alerta: andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não sejais trevas. Devemos focar, devemos alimentar, devemos observar a luz, mas ao mesmo tempo a sombra que campeia aí fora apresenta para nós essas dificuldades. E um aspecto que nos chama atenção aos nossos companheiros, e eu os convido a participar, porque hoje eu estou observando que o pessoal está mais quietinho. Mas o Brás, o Tico e Teco, a turma aí que participa, estou sentindo falta do Arnaldo hoje aí no chat, porque eu acho que o Arnaldo que fica promovendo, né, as indagações também, enfim. Mas a Tina, a Sil, a todos vocês, Chanri, um beijo no coração de todos. Cheguei agora, que bom, Tina. E como é que está São Paulo, essa terra abençoada? Esse grande projeto que vocês estão vivendo, não é? Um grande abraço para você, Tina. Mas então, continuando, as guerras e rumores de guerra representam aquele momento em que a luz se faz. Porque quando a luz se revela, ela vai encontrando, então, a dinâmica da ignorância que existe dentro de nós. E nesse instante, nós vamos nos deparando com os aspectos que nós estamos trazendo na bagagem. E nem sempre os nossos sentimentos, as nossas expressões, as nossas análises, nós caminhamos pelas vias da serenidade ou da própria harmonia interior. Porque nos sentimos envergonhados quando vamos analisando o que fizemos. Nesse momento que nós temos a oportunidade de fazer essa autoanálise, costumamos a viver as engrenagens de verdadeiros conflitos íntimos. São as guerras internas. Aí nós vamos de novo na dualidade e vamos entender o porquê que Jesus, quando vai falar no Sermão da Montanha, sobre a questão do sede vós perfeitos, amai os vossos inimigos, porque naquele momento da compreensão, os pais se voltam contra os filhos e os filhos voltam-se contra os seus pais. As mães contra as filhas, as noras contra os genros contra as noras. E aí muitas vezes a gente fica assim, é o mundo conturbado que nós estamos vivendo, porque a minha família está assim mesmo. O pai está brigando com o filho com o pai, está um caos. Tudo isso é porque efetivamente está acontecendo um momento de muita análise, de muita pressão espiritual em torno do coração de todas as pessoas. Nós podemos analisar socialmente, com a chave da doutrina espírita, que, por exemplo, nós temos as famílias corporais e as famílias espirituais. E se as famílias corporais, nem sempre, ou na maioria das vezes, não vamos encontrar almas afins. Nós vamos encontrar almas testes.
circunstâncias testemunhais que vão nos ajudando nesse burilamento que nem sempre é fácil. Projetos muitas vezes até de expiação, não é mesmo? Mas nós queremos trabalhar o evangelho em nível íntimo, porque nós, trabalhando com compreensão mais avantajada ou mais ampliada, nós acabamos com que, ao observar o mundo lá de fora, nós vamos nos curvando a ele no sentido de que ele expressa esse mundo íntimo. E se eu quero um mundo lá de fora mais equilibrado, mais harmonioso, com mais fraternidade, eu preciso de harmonizar o meu mundo íntimo primeiro. Casalberto, mas não é fácil, porque eu tenho que fazer as duas coisas então, porque eu sou mãe, eu tenho responsabilidades, não é? E na realidade, queridas amigas, não se assustem com a nova sociedade. Não se assustem, porque não é uma nova sociedade. É, na realidade, a mesma sociedade, é a mesma humanidade que nós estamos caminhando para reajustes. E esse momento é um momento de aferição. Por isso é que o texto vai falar de guerras e de rumores de guerras. Nós temos que harmonizar o pai com o filho. Como que faz isso? Nós temos que harmonizar o nosso passado, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, as nossas aquisições boas, as nossas dificuldades, harmonizar com esse filho que está nascendo aqui agora, que está em gestação, se eu posso assim dizer. Que filho é esse? É o nosso futuro. É o nosso futuro, meus irmãos. Não é? A filha contra a mãe contra a filha, são os nossos sentimentos, os nossos vícios, as nossas dificuldades que estão instauradas dentro de nós. Muitas vezes nós estamos caminhando a passos lentos, sendo que é necessário caminharmos com os passos mais firmes. Eu não vou dizer mais rápido, porque a evolução não dá saltos. A natureza não dá salto. Mas nós podemos dar passos mais firmes, decisivos, para iniciar um processo de mudança íntima, pacificando o nosso mundo. Por quê? Se existem essas dificuldades dessa sociedade que estão nos desafiando, é porque nós precisamos aprender a doar mais, a discutir menos, a não usar a força do espírito, mas aprender, como Emmanuel nos ensina, a usar o espírito da força. Antes a gente usava essa força do espírito para bater, para quebrar pedra. Agora nós estamos numa fase que nós temos que usar energia para trabalhar lá na base atômica. É com inteligência, é com sentimento. Não vai ser discutindo com seu filho que você vai convencê-lo. Mas muitas vezes é na sua oração, é no seu olhar brando, é no seu afago quando ele estiver com febre ou dengoso, não é mesmo? São pontos que a gente precisa de começar a observar, porque a Silvanir está dizendo, é difícil, Beto, e eu gostaria de te fazer um convite, minha irmã. Não pense que é difícil, porque é difícil aquele mineiro que chegou na Capitá muito tempo atrás e falou assim, nossa, olhando para um prédio, construir isso aqui é difícil. É difícil mesmo, meu senhorzinho. E na realidade, se a gente for pensar bem, seria diferente a gente falar assim, é complexo. E eu gosto muito da palavra desafiador. Não é difícil, porque o difícil a gente costuma associar muito ao impossível. E afirma o adágio popular que impossível é Deus pecar e o diabo rezar, não tinha umas histórias assim? E na realidade nós já estamos começando a rever até esse conceito, porque atualmente, se o diabo não rezar, o bicho pega. E eu queria dizer para vocês que aqui eu estou falando do Lúcifer, ou do opositor, do diabo, que representa a contradição, o outro lado que está dentro de nós, que nós precisamos de cuidar com muita oração,
para que esse opositor se torne um grande parceiro. Nós não podemos abrir mão, nós precisamos ser cuidadosos, porque essas guerras são o fruto do conhecimento. Ninguém lê um livro e continua na mesma posição. Ele vai rever. E quando revemos, o que nós fizemos, que antes era lei, agora começa a ser para nós uma guerra. Porque ontem eu fiz julgando ter sido melhor. Ontem eu trabalhei achando que estava fazendo o máximo. E hoje eu estou observando, meu Deus, o que eu fiz? E aí eu vou fazer um convite para vocês. Até para que a gente tenha a humildade de, quando chegar amanhã, a gente olhar para o hoje, para o agora, com misericórdia. Porque nós estamos fazendo muitas coisas agora, meus amigos, que amanhã nós vamos olhar para trás e falar assim, meu Deus, quanta bobagem. E algumas coisas que nós olhamos hoje, lá atrás, que a gente fala que é bobagem, pode ser que amanhã a gente fala assim, meu Deus, ainda bem que eu fiz. Então são pontos que só a humildade, que é o reconhecimento dos limites, e a fé, que é a busca do infinito, da compreensão das leis da vida, consorciadas num casamento perfeito entre passado, presente e futuro, nessa unidade da vida, conjugar essa dualidade, porque o homem e a mulher, a atividade, a passividade, a razão, não estou falando de intelectualidade, tá? A razão e o sentimento precisam de se consorciarem. Elas não podem se divorciarem. Porque se houver o divórcio, o que vai acontecer? Não vos assuste, porque guerras, rumores de guerras vão acontecer. E isso tudo vai configurar que ainda não é o fim. Porque o fim que Jesus se refere não é fim no seu sentido temporal. É o fim no seu concurso, no seu objetivo, que é o amor. Ainda não é o amor. Porque toda essa caminhada de guerra, de dificuldade, de acerto, de desacerto, fazem parte de um contexto de aprendizado que há de nos guindar ao amor em Deus, para não dizer o amor de Deus. Porquanto se levantará nação contra nação. São os aspectos, são as culturas. Já pararam para pensar nas quantas reencarnações nós já tivemos? Em quantos países aqui na Terra já vivemos? Nós trazemos essas culturas dentro de nós. A oriental, a ocidental, a asiática, a nórdica, a americana, a indígena. Nós trazemos os aspectos, as experiências do Egito, do esoterismo, conhece? Como também as nossas artimanhas no esoterismo com X. Nós temos cristianismo dentro de nós, nós temos islamismo dentro de nós, nós temos o Alcorão aqui dentro, nós temos o Bhagavad Gita aqui dentro, nós temos a filosofia hindu, como também a hindu-ariana, nós temos as projeções hebraicas dentro de nós. São nações, para não dizer que nós tivemos hábitos positivos como hábitos complicados. Essa conjugação toda está emergindo como uma verdadeira guerra mundial. A guerra aí fora, ela na realidade, eu volto a dizer, ela representa essas batalhas íntimas que nós implementamos no mundo e que na realidade precisamos implementar no mundo íntimo, fazendo uma alusão ao pensamento de Jesus grafado no capítulo 16 de João, quando ele disse: "Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." Ele não disse que venceu no mundo. Isso é um pensamento de Emmanuel que nos faz refletir com muito carinho. Com muito carinho. Mas todas essas coisas são um princípio de dores conflituosas.
o certo e o errado. E nós costumamos a dizer que o grande lance não é o acerto. Nós temos refletido com muito carinho, sem ousadia e pedindo muito apoio espiritual para ver se é isso mesmo, porque nós temos analisado que, em tese, o que vale é o participar da construção. O que é importante é nós estarmos na luta, porque o que é certo, o que é errado, vai ser reavaliado amanhã. Então nós devemos nos felicitar com o bem, sintonizados com ele. Devemos analisar o mal para investir na lucificação, não na briga contra o mal. O assunto ele vai fervilhando, né? Ele vai entrando em ebulição dentro da nossa intimidade, porque são muitos aspectos que se apresentam. Nós somos convidados como religiosos a brigar com a treva, a brigar com aqueles que estão dissonantes. Nós muitas vezes nós observamos hoje, analisando um noticiário de guerras religiosas lá no Oriente, nós ficamos pensando, todos eles conhecem Moisés, todos eles. E Moisés disse, não matarás. E observem como nós ainda estamos matando em nome dos nossos conceitos. No nosso mundo atual, como espíritas, já observaram que nós podemos estar matando esperanças? Nós podemos estar assassinando possibilidades no nosso comportamento, muitas vezes jesuíta, porque nós trazemos o colorido dos nossos comportamentos ancestrais, como religiosos, preconceituosos. Nós estabelecemos no século XI a questão da virgindade dentro de um conceito de pureza religiosa, a castidade sacerdotal, porque nós com isso idealizamos que os sacerdotes representam a essência de Deus na terra. E observe como que com isso nós imputamos pecado na própria questão da sexualidade, que é a energia que hoje, depois de ter sido tão tamponada através dos tempos, hoje caminha numa liberalidade doentia. Mas tudo isso em função de inibições psicológicas que a humanidade implementou para si mesmo através dos tempos. Não é? Então, para a gente pensar que o momento agora é um momento de abrir os horizontes mentais, porque os homens estão buscando abrir para atuarem na libertinagem, na licenciosidade desrespeitosa, inconsequente, incoerente, doentia. E tudo isso está batendo na nossa porta, dentro dos nossos lares, muitas vezes com os nossos filhos, com os nossos parentes, para não dizer nas induções psicológicas que muitos estão sendo envolvidos, mas se mantêm equilibrados por fora, mas carentes por dentro, sem compreender os seus conflitos, e alguns desses estão no nosso meio, dentro do próprio espiritismo. E a gente tem vergonha de tocar no assunto, nós temos medo e por isso fugimos. A análise do Evangelho, meus amigos, ela tem uma profundidade, uma importância muito mais ampla do que nós estamos ainda analisando. E aí a gente observa, por exemplo, o porquê Allan Kardec inaugura uma nova etapa da doutrina espírita quando ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo e define para nós como o Espiritismo como uma chave a abrir os conceitos, o simbolismo do Antigo Testamento, compreendermos a moral do Cristo, para que a gente possa ir se agigantando cada vez mais em espírito e verdade. A doutrina espírita, nesses momentos, ela tem um papel transcendental para todos nós e há de se tornar uma chave a ser manuseada por toda a humanidade. Quem vislumbrou isso
foi aquele que tinha autoridade. Allan Kardec, quando afirma que o Espiritismo não será a religião do futuro, analisando o Espiritismo como uma religião humana. Não. Ele definiu que o Espiritismo será a alma das religiões, porque todas elas acessarão essa chave. O Espiritismo não é de propriedade dos espíritas. Bem-aventurados são aqueles que nos tornamos espíritas e que possamos aproveitar o tempo, as oportunidades, para agirmos conforme a doutrina espírita nos mostra, nos indica quanto a apresentar o comportamento de Jesus. Porque devemos agir como ele agiu e continua agindo. O tipo mais perfeito, aquele que é o guia, que efetivamente disse que não veio destruir a lei mosaica, mas dar-lhe cumprimento. Queridos amigos, porque nesse período hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. E eu gostaria de pedir a vocês a oportunidade, o carinho, a paciência de reservarmos o versículo 9 ao versículo 14, reservarmos a reflexão sobre eles na próxima semana, porque eu seria incoerente, eu seria antiproducente, eu seria agente de treva, um falso Cristo, se eu tivesse a pretensão de continuar a leitura e a análise desses 5 próximos versículos, porque agora eles vão estar falando da dificuldade em o discípulo que está recebendo a luz, abrindo seu coração para que a luz penetre no imo do seu ser e que do imo de sua alma brote a essência cristã, porque cristianismo é operação da luz que potencial se encontra dentro de nós. Entendermos que as lutas para fazer com que essa luz se manifeste é um dos fatores que mais intensificam as nossas reflexões e as nossas lutas para percorrermos o deserto que exige de nós solidão, entrega, renúncia, trabalho, para que a gente possa voltar e operar junto com aqueles que amamos, para que possamos de alguma sorte, junto com aqueles que já foram à frente, auxiliar aqueles que ainda periclitam nos espaços da ignorância, da ilusão e da indiferença. Porque a promessa é que todos estaremos juntos um dia, num só rebanho e junto com um só pastor. Aí será o fim. O fim que, na realidade, vai ser o início de um outro grande ciclo que há de se abrir e continuarmos nessa viagem estelar na direção do porvir, na direção da eternidade e em plenitude de paz, um dia estarmos em comunhão com o Senhor, de uma forma plena, como em comunhão estamos procurando agora. E que o Senhor possa estar sempre nos ajudando. Que os benfeitores espirituais continuem envolvendo a todos os familiares aqui representados. Que possamos todos agradecermos por estar participando. A todos nós desejamos muita paz, muita alegria, muita fraternidade. Que assim seja.